A paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo ao canal Estudos da IBD com o professor Marcelo Gomes. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego ali na Igreja Assembleia de Deus, na Rua Conselheiro Mata, Sevilha B, onde é dirigida pelo pastor regional, pastor José Fernandes, e pastor local, pastor Wellington. E estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a próxima lição, a lição de número 8. Estaremos falando sobre avivamento pelo mundo. Quero convidar a você que está visualizando este vídeo para estar se inscrevendo, para estar nos ajudando, também dando o seu like, compartilhando e também ativando o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos comentando a lição de adultos e também a lição de jovens, essa voltada para a classe dos adultos, e temos uma específica falando sobre santificação para a classe jovens. Então você é muito bem-vindo. Essa lição de adultos também é comentada no estudo de professores que nós temos ali na nossa igreja sede, ali no Sevilha B, sempre às sextas-feiras às 19h30. Se você tiver uma oportunidade, será muito bem-vindo estar conosco ali também. Lá o tempo é mais hábil, um tempo mais, tem como discutir os assuntos com mais tranquilidade e também questionar. E eu estar ministrando essa lição, você pode também fazer seus comentários, lançando aí as suas perguntas, suas dúvidas, e dentro da medida do possível nós vamos poder estar respondendo. A nossa intenção é estar auxiliando principalmente professores da Escola Bíblica Dominical, mas a nossa ideia é que a aula também alcance a todos. Então estaremos falando sobre o avivamento espiritual pelo mundo. É a lição de número 8, 19 de fevereiro de 2023. Aí o nosso comentarista ele começou a falar sobre o livro de Ezequiel, um assunto que estudamos no trimestre passado, sobre aquele episódio ali das águas purificadoras. Então eu tenho inclusive vídeo no canal, se você quiser mais detalhes, você pode estar acessando lá os vídeos, onde comentamos com mais detalhes essa questão dessas águas purificadoras. Aquele rio que eles andou 1000 côvados, dava aos artelhos, 1000 côvados ao joelho, 1000 côvados chegou ao lombo, e mais 1000 côvados ele teve que passar a nado. Temos ali uma explicação bem clara. Se você acessar o vídeo ali, você vai achar essa matéria. A verdade prática, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão do avivamento. A priori, é importante nós entendermos que o avivamento, ele nasce de uma necessidade quando o evangelho começa a perder, as igrejas começam a perder o seu propósito, E ele sempre vai nascer a partir de alguém, Não é a partir de uma igreja, de uma instituição. Dificilmente isso vai acontecer, sempre parte a partir de alguém. Nós estaremos falando no capítulo, no século XVIII, sobre os grandes avivalistas, Mas nós podemos voltar um pouquinho no século XVI e encontramos um dos maiores avivamentos da nossa época, do século XVI, depois de Cristo, de Lutero, que ele fez uma reforma, ele trouxe a reforma protestante, um evento que influenciou o mundo em todas as áreas, na política, influenciou na economia, influenciou na vida social, e ele trouxe um grande avivamento para a igreja que até então estava vivendo um evangelho morno, como se fosse a igreja de Laodiceia. Então, se eu tivesse falado do maior avivamento do século XVI para cá, eu colocaria o Lutero como o maior avivamento, porque ele não só fez a reforma na Alemanha, como se espalhou pelo mundo. Depois temos outros reformadores que continuam o seu trabalho, como Calvino e outros mais. Então, o avivamento sempre vai partir de alguém. Veremos nessa lição alguns dos grandes avivamentos pelo mundo a partir do século XVIII de nossa era. Veremos que esses avivamentos nasceram na necessidade de alguém colocar como canal para que isso acontecesse. Os avivamentos sempre nascem quando a igreja começa a sair do propósito para o qual foi estabelecido. Então, o que acontece? O avivamento sempre vai surgir quando você está, vamos ser bem claro aqui, você está dentro de uma igreja e começa a perceber que essa igreja está saindo fora dos princípios da palavra,
está substituindo doutrinas por costumes, como falamos na lição anterior, lições anteriores, por tradições. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar no coração das pessoas para entender e se mobilizar para mudar o quadro. E muitas vezes essas pessoas, dentro da própria igreja onde ele faz isso, ele não será muito bem quisto. Há casos de pessoas que foram excluídas da igreja por se levantar contra algo que ele achava estar certo e a Bíblia, e tendo apoio bíblico, mas não tinha o apoio da instituição. Então é muito importante nós entendermos. E sempre alguém vai colocar na brecha para que esse avivamento aconteça. Então é interessante que todos os grandes avivamentos que estaremos falando aqui era um avivamento que nasceu de alguém e não de uma instituição. Na verdade, as instituições não estavam nem preocupadas com isso. Eles estavam achando que estava tudo bem. Então levanta alguém para fazer uma diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque o comentarista ele fala na lição o seguinte, que ele acredita que antes do arrebatamento da igreja, Deus vai fazer um grande avivamento na igreja. Isso pode até ser verdade. Eu, particularmente, não acredito. Por quê? Porque eu não vejo nenhum sinal e nenhuma profecia bíblica que corrobore essa ideia. E outro problema é que eu não vejo ninguém com essa disposição de trazer um avivamento nesse naipe, de mudar a história do cristianismo, né, como esses homens fizeram no passado. Então, nós estaremos falando aqui sobre o livro de Ezequiel, nos mostra os duros juízos contra a nação de Israel. Mostra como foi para o cativeiro e de lá os traz novamente para a terra como uma promessa de restauração do remanescente. Então, nós já estudamos isso aqui, como eu falei, volto a repetir, se você quiser mais detalhes, esse assunto relacionado ao livro de Ezequiel, nós temos ele na lição anterior. Né? No trimestre anterior, nós falamos sobre o livro de Ezequiel e essas profecias. Então, começa com a calamidade de Israel. Eles vão para o cativeiro e lá Deus começa a levantar no coração de homens como o profeta Ezequiel, depois Esdras e Neemias, para se despertar para fazer um grande avivamento, uma restauração do povo de Israel. Aí nós temos uma das maiores profecias, que é o Vale de Ossos Secos, né? A maior profecia escatológica de todos os tempos, colocando Israel no centro dos acontecimentos futuros. O ressurgimento de Israel ainda não se completou. Por quê? O processo é osso a osso, nervos e tendões, carne e pele e, por último, espírito. Eu coloquei aqui, o grande exército precisa de vida espiritual ainda. Por quê? Porque Israel, como estudamos em lições anteriores, em 1948 foi reconhecido como nação, né? E ali, cumprindo essa profecia de Ezequiel, poderão esses ossos viver? Todos sabem. Então começou osso, depois tendões, depois carne, nervos e carne e pele, ou seja, o que acontece? O que nós entendemos? Que a restauração vem do interior, vem de dentro, ou seja, das partes interior, osso, tendões, carne e pele, e depois vem o Espírito Santo, que é de dentro para fora, de fora para dentro. Então a restauração vem de dentro para fora, uma necessidade na alma, o Espírito Santo desce e enche aquele vazio. Israel, mesmo sendo uma grande nação, sendo conhecido como um grande exército, sendo uma nação hoje reconhecida na ONU, porém, eles não têm a vida espiritual ainda. Que vida espiritual é essa? É o derramamento do Espírito Santo que foi prometido, né? Porque lá fala que Deus deu a eles o Espírito para que eles tivessem vida. Aquela parte ainda não aconteceu. Porque o derramamento do Espírito no Pentecoste não foi para Israel, foi para a igreja. Então eles ainda estão como que parados no calendário de Deus, né? O rio de águas, né, purificador, o rio de água purificadora simboliza o navegar no processo do Espírito. A cada 1000 côvados, mais esse rio ficava mais fundo. Isso fala de um processo de comunhão mais profunda. Então, isso aqui já é uma alegoria, né? Já é uma comparação, porque existe outra conotação em relação a esse tema. Também temos esse comentário, né? A cada 1000 côvados era um processo, né? E no mundo espiritual significa que a cada vez que você vai entrando nessas águas purificadoras, você vai perdendo o controle e elas vão te controlando. Observa que quando você está com as águas nos artelhos, você consegue andar com muita tranquilidade. Quando ela chega ao joelho, você já anda com dificuldade. Quando chega ao lombo, você já não consegue nem andar direito. E quando chega lá no quarto, né, no quarto episódio, ali, no quarto momento, né, na quarta etapa, aí você tem que passar a nada, ou seja, você é submergido pelas águas. Isso fala o processo de caminhar na presença de Deus, e esse Deus, através do seu Espírito, começar a controlar a nossa vida, ou seja, você não tem mais uma terra sólida debaixo de você para você firmar os pés, então você vai ter que depender dessas águas para você sobreviver. Então a gente vê aí como que é navegar neste rio. Eu só estou dando essa pincelada porque o comentarista entrou no primeiro tópico nesse tema aí
da nação de Israel, que foi um grande avivamento que aconteceu a partir de Esdras e a partir de Neemias, né? Que eles foram para o cativeiro, Deus usou lá o rei Ciro, nós já estudamos sobre isso, e aí trouxe esse grande avivamento. Então, esses avivamentos, eles aconteceram através da profecia do Vale de Ossos Secos e também das águas purificadoras. Agora nós entramos então no segundo ponto da lição, que eu acho que agora é o mais interessante, é o que mais está dentro do nosso assunto agora. O primeiro foi só uma introdução. Nós temos aqui as reformas na Europa. Depois da reforma, a Europa aos poucos foi perdendo a chama do avivamento. A igreja começou a se envolver em questões alheias à pregação genuína, caindo na frieza espiritual. Nessa época, Deus levantou homens que acendeu a chama do Espírito no coração das pessoas. Homens que não se dobraram ao sistema religioso da época. Então é importante que observe, nós falamos da reforma no início. A reforma, o que ela fez? Lutero, ele começou a questionar dogmas da própria igreja onde ele pertencia. Então ele começou a ser como que excomungado, não prestando obediência ao Papa, e ele trouxe a grande reforma, e isso acendeu a chama, né, na Europa, principalmente na Alemanha, né, depois na Suíça, na Inglaterra. Só que com o passar do tempo a igreja começou a crescer muito, a igreja protestante, paralelo à igreja católica, que a igreja católica não deixou de existir, ela continuou paralela à igreja católica, só que as igrejas protestantes, em alguns lugares, elas foram perdendo aquela chama e começou a voltar a um catolicismo. A única coisa que não aparecia na igreja era as imagens idólatras, idolatria. Mas a igreja começou a entrar para o caminho da frieza espiritual, aonde então você vai encontrar, por exemplo, o anglicanismo, uma igreja que parece até muito pouco o catolicismo, né? Uma boa igreja, mas na época dos reformadores, né, dos avivalistas, essas igrejas estavam mais preocupadas com política. Observa que o rei da Inglaterra, ele dava ordens para o Papa e recebia ordens do Papa também. Há casos em que o Papa mandava até mais que o rei, ou seja, o Papa mandava não só na igreja, mas na política também. E a igreja começou a se envolver demais e começou a perder o seu foco de salvação. E nessa época, inclusive, na Inglaterra, no século XVIII, a pobreza era muito alta na Inglaterra. E aí a igreja não estava preocupada com essas classes menos favorecidas. Ela estava preocupada só com a elite, exatamente como acontecia na igreja medieval, né? Os padres, os bispos vivendo um luxo e os fiéis vivendo em extrema pobreza. Isso começou a acontecer lá no século XVIII também na Inglaterra. Então, aí Deus levanta homens. Por que eu coloquei que esses homens não se dobram ao sistema? Porque esses homens que se levantaram, por isso que quando alguém fala assim, será que vai haver uma reforma? Eu preciso ver alguém fazer isso. Eu preciso ver alguém que está caminhando para isso. Porque hoje nós não vemos pessoas fazendo isso. Temos hoje muitos pregadores, mas pregando dentro de igrejas, né, tentando avivar igrejas locais. Não está fazendo diferença no mundo, né? É evidente que o avivamento ele tem que partir da igreja para o mundo. Mas se a igreja ficar só dentro de quatro paredes, jamais vai alcançar o mundo, vai ficar só no barulho. Nós temos um grande exemplo aqui, que estaremos falando depois, desses grandes evangelists, que as igrejas que eles fundaram, elas mesmo depois ficam na mesma mesmice das igrejas anteriores. Então, o avivamento precisa partir de alguém que não se dobra ao sistema religioso. Que sistema é esse? Esse aglomerado de igrejas, cada qual pegando a sua fatia de queijo como se fosse uma competição. Hoje você vai em ruas que tem igreja um do lado da outra. Qual o sentido? Né? Se é o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mas ninguém quer abrir mão do seu pedacinho, né? E essas igrejas eu não vejo nenhum potencial nessas igrejas para fazer avivamento. Porque o grande avivamento ele tem que atingir as pessoas lá fora, não os que estão dentro da igreja. Ele tem que buscar as pessoas lá fora. Todos os grandes pregadores que a gente vê na história, eles não eram pregadores de púlpito, eles eram pregadores de praça, pregadores de aldeias, né? Então era lá que eles conseguiram levar o povo ao avivamento. E lá eles fundaram igrejas, que futuramente terminou voltando para a frieza espiritual. Mas então são homens que não se dobraram. E outra coisa importante, o grande avivamento desses homens não era só não se dobrar, mas eles também não tinham nenhuma preocupação em se promover, em aparecer. A preocupação deles era ver o reino de Deus crescer. Então eles não tinham preocupação com fama, com dinheiro. Você não vai encontrar nenhum desses homens nadando no dinheiro, homens ricos, exibindo luxo, né? Eles são pessoas muito simples, pessoas que abriram mão, inclusive, de bens materiais para fazer a obra de Deus. Então, é muito diferente do que temos visto hoje. O cara chega na igreja, quer pregar, daí a pouco, né? Infelizmente, hoje tem um problema muito sério.
Hoje, quando você vai pregar numa igreja, a primeira coisa que os pastores perguntam é quanto que a gente cobra, né? Quanto você cobra para pregar, né? Qual o seu cachê? Quanto você precisa de oferta? Alguém fala assim, eu não concordo, mas ele precisa. Infelizmente, eu discordo da ideia, porque eu acho que o evangelho, ele não tem essa função, entendeu? Não tem essa função, e nós temos que pregar de graça, né? A menos que eu seja um pastor de tempo integral, tendo o salário da igreja, que é diferente dos que ficam extorquindo, né? Fazendo simonia, usando o dom de Deus e cobra. E o problema é que não é gasolina, não é hotel, eles têm cobrado fortunas, né? Então, eu não consigo ver esses homens avivando a igreja, né? Eles são porque já estão montando seu patrimônio aqui na terra. Então, é muito perigoso pensar assim, fulano de tal, ele prega muito bem, ele tem uma boa palavra, mas daqui a pouco ele começa a vender. Ele começa, né, convida para pregar na sua igreja, para você ver alguns pregadores aí. Eles têm até agenda e cachê alto, né? Pouco tempo foi convidar um pregador para pregar na minha igreja. Ele falou que cobraria R$4.000 para pregar 1 hora. Como é que um homem desse vai fazer avivamento se o dinheiro domina o coração dele? Esses homens não. Eles não tinham amor ao dinheiro. Muito pelo contrário. Quando eles recebiam o dinheiro, eles doavam todos para os pobres. Todos eles morreram praticamente na pobreza. Não na extrema pobreza, mas não eram pessoas que exibiam luxo, não. Então, para virar um avivamento, a primeira coisa, eu não posso me dobrar ao sistema. A segunda coisa, eu não posso me preocupar com fama. A terceira coisa, eu não posso me vender. Eu preciso ter um compromisso com a palavra, e é de graça receber, de graça dar. Né? Eu não tenho que viver do evangelho com luxo, né? Com luxo. O evangelho não veio para essa função. Se quiser ganhar dinheiro, quiser viver com luxo, uma boa dica, um bom trabalho, uma boa faculdade, estude e vai exercer uma profissão lá fora, com certeza vai ter um bom salário, né? Porque o ministério não foi feito para isso, né? Então nós temos aqui o primeiro camarada aqui, que é o Conde Zinzendorf, né? Em 1722, ele abriu a sua fazenda para acolher os irmãos morávios, fugitivos de perseguição religiosa, né? Eles começaram a pregar ali na Alemanha, começaram a ser perseguidos pela própria Igreja Católica, e muitos deles fugiram da Inquisição, né? E eles fugiram. Então, quando eles fugiram, esse Zinzendorf tinha uma fazenda, e ele acolhe os moraivos, né? Os irmãos da Moraiva, na fazenda dele, e ali ele começa então a liderar este povo, né? Havia uma divergência entre eles, né, de doutrina. Eu até inclusive eu quero aconselhar você que quiser saber um pouco mais, esses comentários você encontra na internet, né? Quem era Zinzendorf, quem eram os irmãos moraivos, para você incrementar um pouco mais a sua aula. Nós só estamos dando só uma pincelada aqui para você entender. Aí o Zinzendorf, o que ele faz? Ele abre a sua fazenda para essas pessoas. Lembra que eu falei no início? Enquanto tem gente querendo ganhar, ele doou uma parte da sua fazenda para essas pessoas morar. Ou seja, não estava apegado a coisas materiais. Ele doou a fazenda para as pessoas morar, e os irmãos moraivos. E ali ele começou um trabalho e fundou várias igrejas conhecidas hoje como igrejas moraivianas. Então, e outra coisa, olha que interessante. Há casos de missionários moraivianos, né, depois de Zinzendorf, que eles tinham tanta vontade de pregar, tanta sede de pregar a palavra de Deus, que eles se vendiam como escravos para chegar no meio dos escravos e poder evangelizá-los. Olha para você que ponto que esses homens chegavam. Como que um homem desse está procurando fama? Ele se vendia como escravo, porque não tinha como ele pregar para um escravo sendo uma pessoa livre. Então ele se vendia como escravo para ficar no meio dos escravos pregando o evangelho. Isso é um missionário de verdade, então a gente precisa ter esse cuidado. Isso é pessoa. Será que temos pessoas hoje que estão dispostas a pagar esse preço para trazer o avivamento? Está disposto a abrir mão da própria liberdade para trazer um avivamento? Está disposto a abrir mão do luxo, abrir mão da vida confortável para pregar um avivamento? Porque só fazer barulho e gritar dentro da igreja, isso não traz avivamento, né? Então temos que tomar cuidado com isso aí, né? Então nós temos isso aí, temos um outro camarada aqui, né? Que é o John Wesley, Charles Wesley e Winterfield. Esses homens trouxeram o grande avivamento na Inglaterra, uma vez que a igreja anglicana estava mais preocupada com status e política, e não cuidava dos necessitados, que nessa época estava espalhando pela Inglaterra. Então observa, enquanto os morais fugiam da Inquisição Católica, aqui nós temos um problema muito maior, porque a igreja anglicana era uma igreja evangélica, uma igreja que seguiu a palavra, né? Só que aí o que acontece? Essa igreja começou a não aceitar as pregações de John Wesley, né? John Wesley começou a pregar, ele era filho de pastor, né? Ele começou a pregar, só que aí ele começou a pregar um evangelho mais genuíno, começou a ferir alguns princípios da igreja, no anglicanismo.
Aí o que ele fez? Ele começou então a pregar, sair das igrejas, pregar nas praças, e ele ia nas carvoarias, nas lavouras, e começou a pregar para as pessoas que não tinham acesso à igreja. E lá ele começou a fazer o grande trabalho de avivamento. Então veio aí à disposição dele, andou, né, a Inglaterra toda e outros países pregando o evangelho, muitas vezes a cavalo, né? Conta-se que ele andou a mais de 4.000 quilômetros a cavalo. Tem uma história que ele nadou um rio de 2 quilômetros para levar Santa Ceia para uma senhora de mais de 80 anos. Então eram homens que eles viviam, eles por conta da obra, eles não tinham. E detalhe, ele era um homem culto, escreveu muitos livros e morreu financeiramente pobre, porque tudo que ele arrecadou dos seus livros, ele doou para os pobres. Então observa que enquanto lá a perseguição era da própria Igreja Católica, aqui nós temos a perseguição de uma igreja protestante que perseguiu e não permitiu que John Wesley continuasse seu ministério dentro da igreja. Teve muito problema com os bispos das igrejas anglicanas. Então você vê que precisou de levantar, mais uma vez, assim como Lutero contra o catolicismo, né, medieval, ele contra o anglicanismo. E outros mais você vai encontrar por aí. Nós temos aqui outro camarada, que é o Evan Robert, que começou o avivamento pentecostal. Ele é o pai do pentecostalismo, podemos dizer assim, porque ele que começou esse movimento, começou a estudar a Bíblia, e eles receberam, né, o batismo com o Espírito Santo e começou a espalhar essa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Depois dele vem os outros, nós estaremos falando aqui. Então, isso foi lá no País de Gales, né? Então esse avivamento aqui já é mais para o lado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava atuando na igreja, né? Não existia batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando aí, desde o segundo século para cá, até esse período, o batismo com o Espírito Santo ficou meio que esquecido na humanidade, né? Nós encontramos alguns movimentos, como John Wesley, onde o Espírito Santo atua muito na vida deles, né? Mas quando se trata de batismo mesmo, a doutrina veio com esses homens aí, né? Que é hoje o que nós chamamos de pentecostalismo. Deus levanta Finney como um grande despertamento, combateu a escravidão, negando a comunhão aos traficantes de escravo e dando à mulher autorização de manifestar em cultos públicos. Era famoso por improvisar sermões. Aí nós temos aqui o Finney, Charles Finney, que ele também fez um grande avivamento nos Estados Unidos. É interessante que, como a nossa lição fala, muitas vezes esses avivamentos eles interferiram em algumas políticas e algumas coisas que aconteciam, né, alguns direitos, né, civis. Um deles é que a mulher passou a ter dentro da igreja autorização para falar nos cultos, coisa que não tinham, né? Ele conseguiu levantar essa autorização para as mulheres falar em culto, né? E ainda existe igreja hoje que tem dificuldade contra isso, né? Consagrar mulheres a pastores e tal, porque a Bíblia não fala diretamente, não vou entrar no mérito aqui. E outra coisa, ele combatia a escravidão e combateu os mercadores de escravos. Então, vamos supor, a pessoa aceitava Cristo. Se ele era um traficante de escravo ou vendia escravo, ele não podia entrar em comunhão enquanto ele não largasse a profissão. Aí alguém diz assim, mas era o ganha-pão dele, mas estava vendendo seres humanos. E esse Finney não aceitava, assim como alguns reformadores no passado também não aceitava a escravidão humana. Então, os fins não justificam o meio. Se o cara está exercendo a profissão, que é o sustento da família dele, mas essa profissão é ilegal aos olhos de Deus, ele tem que largar essa profissão, ele tem que largar isso. Se é ilegal aos olhos de Deus. O caso da escravidão, ainda que era legal pela lei humana, pela Bíblia é pecado, né? Vender a pessoas como escravo. Então ele negava a comunhão. O camarada queria ir para a igreja, né? Nas outras igrejas, esses camaradas eles tinham comunhão. No anglicanismo lá, eles chegavam lá, eles podiam, né? Mercador de escravos. Você vai encontrar na história da igreja muitas pessoas, né? Nesse período que tinham escravos e eram cristãos, né? Aí não vou entrar também no mérito, que você vai encontrar isso também na igreja primitiva, né? Caso de Onésimo, nós temos a história lá que ele era escravo, né? De Filemon. A Bíblia não entra em detalhes, né? Numa outra oportunidade, quem sabe a gente pode estar tratando sobre esse assunto, né? Que automaticamente não é uma vontade de Deus, mas ele não aceitava essas pessoas ficarem em comunhão enquanto não largasse essa profissão. Então você vê que é um homem que fez uma grande reforma nos Estados Unidos, né? Através da sua pregação e outras coisas mais. Então ele interferiu em muitas coisas que hoje se tornou até base lá para alguns princípios da igreja cristã americana. Aí nós temos aí a partir do Evan, né, Robert, que nós falamos lá atrás, nós temos dois caras aqui, que é o Charles Parham, que foi fundador do movimento chamado Fé Apostólica, onde teve a intenção de formar obreiros para a evangelização.
os alunos, ao estudarem Atos 2, foram impactados e foram batizados com o Espírito Santo. Então, ele montou uma escola, e nessa escola ele tinha a intenção de preparar obreiros para evangelizar. Vamos lembrar de novo. Para acontecer o avivamento, não é dentro de 4 paredes. O avivamento acontece lá fora. É mobilizar o mundo, é impactar a humanidade. Não adianta eu impactar uma igreja local e fazer muito barulho, mas lá fora não está fazendo nenhum efeito. O impacto é lá fora. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desceu o Espírito Santo sobre 120 pessoas, mas lá fora 3.000 almas se converteu. Então o impacto do avivamento acontece quando você muda a sociedade, quando você muda o seu bairro, muda a sua cidade, não é quando você muda a sua igreja, não. Nessa época, Seymour, William Seymour, foi atraído pelo movimento e foi também batizado com o Espírito Santo, com evidência do falar em línguas. Em 1906 mudou para a Califórnia, onde começou a pregar a mensagem pentecostal. O William Seymour, ele também trouxe uma grande reforma na igreja. Por quê? Porque existiam alguns resquícios ainda de separação entre negros e brancos, né? Nos Estados Unidos, quem não conhece, né, um pouco da história dos apartheid, que os banheiros eram diferentes, eram separados, daí os piores lugares para as pessoas negras. Existia ainda, mesmo que houve a liberdade dos escravos, existia preconceito. Inclusive, até hoje, nos Estados Unidos, existem lugares em que a maioria é branca e existem lugares que a maioria é negra, por causa desse problema, né? Hoje, por exemplo, no Mississippi, né, região do Mississippi, a maioria das pessoas que moram lá são negras, as igrejas são todas, a maioria formada por negros, e existe ainda lá nos Estados Unidos hoje muito preconceito racial entre negros e brancos, mesmo dentro da igreja. Então, por que eu estou falando isso? Porque o William Seymour, além dele ser negro, ele era filho de escravo, e ele foi o que trouxe o avivamento, e através dele ele conseguiu fazer essa união entre brancos e negros nos Estados Unidos, né? Servindo, adorando a Deus sem distinção de raça, sem distinção de cor, né? Então ele trouxe não só avivamento no sentido espiritual, mas também no sentido social, né? Foi quebrada essa barreira racial, assim como existia entre judeus e gentios, existia entre brancos e negros, né? Então ele quebrou isso porque muitos brancos, né, que não gostavam deles, né, dos negros, começou a ver em William Seymour um homem de Deus, um homem escravo, um homem negro, um homem de Deus. Então eles começaram a entender que aquilo era coisa, né, que não era de Deus, aquela separação, aquele preconceito. Então ele trouxe essa união também racial, e as igrejas ficou na época mista, né, o que não era comum nos Estados Unidos, né? A igreja ficou mista entre negros e brancos, todos servindo ao mesmo Deus. Aí nós voltamos lá para a palavra de apóstolo Paulo, que para Deus não há branco, não há cita, né, não há escravo, não há livre, não há judeu, não há gentil. Para Deus tudo é igual. Quando estamos diante de Deus, somos todos iguais perante Ele. E o William Seymour não só trouxe o avivamento, mas como também trouxe essa união, né? E nós estaremos falando um pouco mais sobre ele na lição seguinte, onde estaremos falando sobre o movimento pentecostal no Brasil. A gente vai voltar um pouquinho na história de William Seymour e de Charles Parham. Charles Parham é o pastor que ensinou que o batismo com o Espírito Santo ele deve ser evidenciado por línguas estranhas, uma doutrina que hoje os pentecostais defendem. Também eu explico isso em uma lição anterior, né, meu ponto de vista sobre isso aí, nos meus vídeos. Também explico sobre essa questão das evidências da língua, né, uma coisa que particularmente eu não entendo que seja a única evidência, mas o Charles Parham, né, ele ensinou que a evidência tem que ser língua estranha. Isso virou uma doutrina hoje no meio pentecostal. Então, mas se você quiser saber mais alguma coisa, agora eu falei, eu tenho um vídeo falando um pouco sobre isso aí. Os grandes avivamentos trouxeram impactos na política e na sociedade em geral pelo fato de os grandes avivalistas levar o evangelho em lugares onde a igreja não queria ir. Ou seja, a igreja não tinha visão missionária. A igreja começou a crescer, a se enriquecer e começou a se fechar, né? Como a igreja de Laodiceias. Rico estou, de nada tenho falta, né? Então ela começou a se fechar e começou a menosprezar. Há casos de cristãos, né, na época na Inglaterra, de considerar a pobreza como maldição, como se a pessoa tivesse condenado ao inferno. Então eles achavam que nem poderiam pregar para eles. Aquela mesma visão que os judeus tinham em relação a paralíticos, em relação a doentes, né, eles tiravam até do arraial. Então a igreja nesse período estava se tornando o que era antes da reforma, uma igreja sem coração e preconceituosa. Principalmente as igrejas da Inglaterra, onde a política e a religião se misturaram. Problema sério, né? Política e religião. Toda vez que essa mistura acontece, o diabo ganha, o diabo vence.
política e religião não andam junto. A política não pode influenciar a religião do país. A igreja pode influenciar a política, mas a política jamais pode influenciar a religião. Aí a igreja entra para a política falando que vai mudar. Não muda nada. Nós temos um monte de gente aí que está aí, que se elegeram aí, e a coisa continua a mesma coisa. Por quê? Porque isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar o evangelho para transformar as vidas. A partir do momento que Deus transforma a vida, aquela vida vai ter um novo comportamento, uma nova visão. Então eu nunca vou conseguir mudar a minha Constituição, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus, porque é ela que muda a vida. E quando ela muda a vida, olha que interessante. A gente fala assim, mas eles estão fazendo lei contra a família. Pode fazer quantas leis quiser contra a família. A minha família não vai ser atingida porque eu sigo a Bíblia, eu não sigo a lei dos homens. Então, por que eu estou preocupado com isso? Porque meus meninos na escola estão sendo ensinados errado. Sempre foram, né? Só que é um pouco mais, um pouco menos, mas sempre foram. O que eu devo fazer? Ensinar meus filhos certo em casa. Ensinar eles a ser pregadores lá na escola. Quando ensinar errado, eles combater lá. Entendeu? Então, eu preciso ter esse cuidado, lógico, com muita sabedoria, para não cair na injúria, porque hoje em dia tudo que você fala, hoje é crime, né? Tudo você vai falar, o pessoal já está te incriminando. Então, com muita sabedoria, ensinar, né? Ensina o teu menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Então, eu não tenho que preocupar com as novas leis. Essas novas leis que tentam impedir família, isso é antiga, isso não é de agora não. Isso aí, você pegar a história da igreja, esse negócio de família, isso é antigo. Então, a igreja tem que influenciar a sociedade através da palavra, levar a verdade, porque é a verdade que liberta. Não é as leis humanas que libertam, não é o que eu acho, não é o mundo me apoiar. Nós estamos procurando apoio da sociedade. Eu quero que a sociedade concorde comigo, não vai concordar, né? Não vai concordar. Eu vou falar um negócio aqui, mas só para efeito de registrar mesmo, mas é polêmico. Às vezes você vê muito no YouTube ou no Facebook, né? Eles postam vídeo ou fotos de crianças orando e faz a pergunta lá: o que você acha? Que a igreja, que as escolas devem manter isso, oração? Eu, como cristão, não acho. Para mim, escola é lugar de estudar, não é lugar de religião. Por quê? Porque eu estou sendo preconceituoso com as demais religiões. Se eu acho que a escola tem que ter grupo de crente orando, eu deveria aceitar também o candomblé, deveria aceitar qualquer outra religião, porque o Brasil é laico. Nós não somos, o Brasil não é protestante, o Brasil não é cristão, o Brasil é laico. Então, quando eu falo isso, às vezes tem um menino do candomblé ali, um menino filho do espírito, que ele vai se sentir desfavorecido. Por quê? Porque se eu coloco lá na igreja, aí eu estou tentando puxar a escola para o meu lado. A escola foi feita para ensinar matemática, geografia, história, português, matérias seculares. Religião você aprende na igreja ou na casa do pai. Então, eu particularmente, como cristão, eu não concordo que as escolas têm que ensinar a criança a orar, porque vai formar fanáticos, né? Porque quem tem que ensinar a orar é as igrejas e a família. A família, sim. Na minha família, minhas crianças, meus filhos têm que aprender a orar e ler Bíblia. Mas lá na escola tem que aprender porque ela está estudando para uma matéria secular, é para um mundão. Então não adianta ele querer ensinar. Aí o pastor chega lá e começa a orar com as crianças, o pessoal acha que é bonito. Por quê? Porque é conveniente para mim que sou cristão. Aí quando é um macumbeiro, um candomblé, a pessoa fica com raiva porque é o candomblé, mas pro pai que é do candomblé, para ele é conveniente para ele. Então isso é religiosidade. Temos que tomar cuidado para não sermos convenientes demais com as coisas. Então, ensina seu filho a estar na escola quando for o professor manifestar algum ato religioso, ele ignorar. Se for da religião dele, amém, ele receba. Mas se não for, né, hoje, por exemplo, já existe escola que você reza Pai Nosso e depois Ave Maria. Aí o pessoal quer acabar com a Ave Maria, não, e os católicos estão lá, eles precisam ser respeitados. Então tem que tomar muito cuidado para não sermos exclusivistas. Não, é muito bonita a escola toda orando de joelho. Será que isso aí muda alguma coisa? O que vai mudar é que a criança aprende em casa e na igreja. A gente precisa ter esse conceito. Aí você fala assim: Marcelo, eu não concordo, eu prefiro que seja assim. Se fosse a minha preferência também, mas eu não sou tão radical nesse ponto. Eu entendo que você forma o caráter da criança na sua casa e ele aprende com os pais. E os pais aprendem muitas vezes nas igrejas com os pastores ou mesmo na sua vida devocional. Você quer que seu filho seja um bom crente? Não espere que ele ore na escola, não. Ensine ele a orar em casa, porque quando ele estiver lá na escola, algum amiguinho pode precisar de uma oração, ele vai orar. Mas ele vai aprender a respeitar a religião alheia também, porque nós não somos, o Brasil, presta atenção, o Brasil não é protestante, o Brasil não é católico, o Brasil é laico. Então todas as religiões é permitida.
Né? Tem gente que está escandalizado porque colocaram o pessoal de candomblé subindo a esplanada do ministério. Para mim pode subir lá quem quiser. Eles não podem subir na igreja. Lá pode subir quem quiser. Pode ser candomblé, logo atrás de um pastor, depois de um padre. A gente ali na igreja não. Ali, e outra coisa, quem comanda o Brasil é o Senhor, não é assim que nós pregamos? Né? E toda autoridade não é constituída por Deus. Se ele sair fora do caminho, isso é problema dele com Deus. Eu não tenho que me preocupar com isso. Minha preocupação é o reino de Deus, é pregar a palavra. Aí sim eu vou conseguir alcançar o avivamento. Mas se eu estiver focado nessas coisas daqui, tentando facilitar a vida para mim aqui na terra, porque se eu tentar facilitar, né? Eu tentar obrigar um presidente a gostar da igreja, isso é facilitar. A igreja cresceu no período em que os piores presidentes, os piores governadores governavam e não gostavam da igreja. A igreja nunca parou de pregar e a igreja não morreu. Então preste atenção, se você quer que seu filho seja um bom cristão, ensine em casa. Quer que seu filho seja um bom cristão, leve ele para a igreja. Leia a Bíblia com ele, ora com ele. Não espera que o professor lá que não é cristão seja obrigado a fazer isso, porque não é. Isso faz parte, é secular. Ah, mas eu fiquei sabendo que lá na escola, o menino lá estava fazendo coisa do espiritismo. Mas é a religião dele. Na minha visão, está errado. Eu não creio nas outras religiões, mas eu respeito. Ele pode estar enganado. Então precisa ter esse cuidado para não ser exclusivista. E a gente que é cristão tem essa tendência de querer ser exclusivista, achar que o mundo tem que nos aceitar, o mundo tem que nos abraçar, o mundo tem que concordar conosco, porque nós somos os pregadores da verdade. Isso é hipocrisia. O mundo não tem que fazer nada disso. O mundo tem que se converter, aceitar a Cristo e honrar a Cristo, não o grupo. Então, talvez alguém pode discordar, não tem problema. Essa é uma opinião minha, particular, é o que eu penso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito esclarecida nessa área, né? Não estou falando que eu defendo as demais religiões, eu não estou defendendo o ecumenismo, só estou mostrando a questão de respeito mútuo e não ser exclusivista na nossa religião. Então esses camaradas, a igreja era preconceituosa, por exemplo, uma igreja que achava que eles eram dono da verdade, a igreja anglicana, a única religião correta era deles, igual aconteceu com o catolicismo na Idade Média. Eles queimaram muitas pessoas porque não concordavam com as ideias dele, né? Se você criar uma igreja exclusivista, isso é um risco. De a pouco a gente começar a achar que todo mundo que é contra a igreja tem que morrer. Todo mundo que é contra a igreja tem que ser queimado na estaca. Não, todo mundo que é contra a igreja precisa converter, precisa aceitar a Cristo, precisa voltar para o reino, precisa entender que Jesus é o Salvador. Não é entender que a Assembleia de Deus é a melhor igreja pentecostal, que a Igreja Batista é a melhor igreja. Não, entender que o reino de Deus é o único caminho, e esse caminho é através de Cristo. Então precisamos ter essa mentalidade. E vamos parar com esse negócio de ficar preocupando. Vai levantar um político aí que ele vai fechar a igreja. Se fechar, que fecha. Ele pode fechar as portas físicas, mas a igreja do Senhor não fecha não. Né? E se Deus achar que tem que tirar do poder, Deus tira. Está no controle. As autoridades são constituídas por Deus. Quando Jesus falou assim, quando Pilatos falou assim, tu sabes que eu tenho poder para te soltar? Jesus falou assim, nenhum poder terias contra mim, se do alto não te fosse concedido. Pilatos não era crente, não servia a Deus, mas Jesus falou para ele assim, mesmo você não servindo a Deus, quem te controla é Deus. Grave isso, né? A geração depois do avivamento. Hoje, esses mesmos países onde aconteceu os grandes avivamentos estão de novo em extrema decadência espiritual. Igrejas estão sendo fechadas, os cristãos se tornaram nominais. Nosso Deus, isso é o que mais tem. Crentes na igreja que não seguem princípios da palavra. São religiosos. Isso aconteceu depois dessas grandes avivalistas. No século XVIII, nós partimos para o século XIX, aí você vai encontrar essas mesmas igrejas que esses avivalistas levantaram. Elas voltaram de novo à frieza espiritual. Por quê? Porque a chama estava no coração deles, mas não continuou no coração dos seus discípulos, né? Então hoje nós temos muitas igrejas que vivem, né, nos Estados Unidos hoje, eles importam missionário, né? Exportam missionário, eles estão buscando missionários para pregar lá. Por isso que você vê nos Estados Unidos quando um pastor igual o Billy Graham começa a pregar e aqui multidões para ouvir, porque é um homem que fala a verdade. Por quê? Porque eles estão cheios de igrejas que não pregam a verdade. Então quando aparece alguém que realmente tem uma boa mensagem, o pessoal tem sede e vai, né? Então é importante nós termos essas questões aí, de entendermos que o avivamento ele continua se eu continuar levando essa chama para outras pessoas. Os países de origem protestante estão vivendo em um evangelho falsificado, sem compromisso com a verdadeira palavra.
uma religiosidade sem santidade. Então, os países protestantes, que as 13 colônias americanas nós conhecemos, elas foram colonizadas por crentes, por protestantes, fugindo das contra-reformas. E esses países hoje, a maioria deles, nós temos aí a Alemanha de Hitler, um país protestante. Quem não conhece a história de Hitler, né? Nós temos aí o anglicanismo, né, antigo, né? Hoje tem uma igreja anglicana que é mais centrada, mas temos o anglicanismo antigo, né? Então, se eu começar a estudar a história desses países protestantes, eles hoje precisam mais de pregação genuína do que alguns lugares que nem conheceu o evangelho, né? Precisa de avivamento nesses lugares. Precisamos de um avivamento no mundo, mas como isso vai acontecer? Os grandes avivalistas do passado tinham compromisso com o evangelho e com as pessoas. Hoje é só começar a destacar que a fama, o dinheiro domina. Então, por exemplo, o camarada começou a pregar bem. O camarada começou a dar pouco, o que ele faz? Ele monta uma agenda, muitos param até de trabalhar e começa a viver da pregação, né? Aí ele começa a viver, só que beleza, até aí tudo bem, só que ele começa a cobrar muito caro, daqui a pouco o cara tá nadando no luxo, no dinheiro e virou um verdadeiro animador de auditório, né? Ele não está fazendo avivamento, porque está pregando para crentes. Aí você fala assim, Marcelo, mas o avivamento tem que começar no coração do crente. Sim, mas não é com pregação, é com atitude, é com postura. Observa que o John Wesley pregava para a igreja não atendia. O que ele fez? Ele foi pregar lá fora. Ele foi pregar nas carvoarias, nas lavouras. Então, às vezes nós precisamos de despertar nas pessoas o interesse de fazer a obra, de buscar almas. Esse é o grande avivamento. Não é de ficar dando pulo, reteté, eu gosto também, acho legal, né? Também sou pentecostal, mas isso não é avivamento, isso é momentâneo. O que vai trazer um avivamento é buscar as pessoas lá fora, a igreja tem que atentar para isso, né? Então, outro ponto importante a se observar é que a pregação desses homens não foi dentro de igreja, mas foi contra o sistema religioso. Na verdade, mudaram muitas vidas, mas as igrejas continuaram frias. Inclusive aqui eles fundaram posteriormente também. Então isso é importante. Fala assim, o John Wesley fez um grande avivamento na Inglaterra, mas o anglicanismo continuou paralelo. Não acabou com a igreja da época dos reis da Inglaterra, aquela igreja fria. Ele só começou um ministério paralelo, né, hoje conhecido como igreja metodista, né, que é de John Wesley. Assim você vai encontrar também o presbiterianismo, você vai encontrar, né, na Alemanha, né, os Indorf, os Moraivos, mas as igrejas continuam paralelas. Por quê? Porque o avivamento aconteceu fora das igrejas, porque observa que na igreja de Laodiceia, Jesus não estava dentro da igreja mais. Ele até tentou entrar, mas eles não aceitavam. Então o que ele fez? É dali para fora. Então, para mudar a sociedade, mudar o mundo, a igreja precisa mudar o seu ponto de vista, precisa mudar a sua visão de reino, a sua visão de reino, de crescimento. Não de crescimento em números, mas de crescimento de espiritualidade, de caráter, né? Mudança de vida. Aí sim a igreja consegue alcançar. Mas enquanto estivermos preocupados com o nosso próprio umbigo, querendo só nos encher de poder, buscando um monte de coisa, mas estamos alheios às dificuldades, às necessidades humanas, não vai haver avivamento. E eu particularmente não acredito que haverá avivamento antes do arrebatamento da igreja, segundo a lição. Essa é uma visão minha, eu acho que isso não tem base bíblica, isso é uma ideia, né? Para mim, na hora que for arrebatar, vai ser isso mesmo. De que quem estiver pronto vai subir, quem não tiver vai ficar, né? Então, eles mudaram vida, mas as igrejas continuaram paralelas. Então, você pode, talvez dentro da sua igreja, não conseguir mudar a sua igreja, mas pode mudar a história da sua igreja no seu bairro. Você pode mudar o seu bairro, fazer diferença, mesmo sendo membro da sua igreja, não precisa sair da sua igreja, mas você pode fazer diferença no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho. Você pode fazer diferença. E alguém olhar para você e falar assim, eu vou para a igreja dessa pessoa, e automaticamente vai até para a igreja onde você congrega. Eu vou para a igreja desse irmão, porque a pregação dele é genuína. Corre o risco dele chegar na sua igreja e ouvir pregação que tira ele da igreja. Infelizmente tem igreja que mais mata do que ganha, né? Mas essa é outra situação, não sou juiz de nenhumas, né? Só estou fazendo comentário. E é isso aí, então ele precisa preocupar. Quer avivar o mundo? Quer trazer um grande avivamento? Que parta de nós a começar a olhar lá para fora. Parar de olhar para púlpito, parar de olhar para status, parar de olhar para posição social, parar de olhar para dinheiro e olhar para as almas, porque é lá que Deus precisa avivar pessoas que estão mortas espiritualmente e que precisa ser avivada no espírito antes da volta de Jesus. Então está aí mais uma lição, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por ter permitido estar com vocês mais esta lição. Mais uma vez eu quero pedir a vocês, ao visualizar o vídeo,
se inscreva no canal, dê o seu like e também compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ativando o sininho também receberá as notificações dos vídeos que estaremos postando. E o nosso propósito é alcançar um número maior de pessoas, principalmente num tema como esse, que é o tema de avivamento. Quem sabe através dessa lição você possa começar a pensar nisso, em buscar um grande avivamento lá fora, em fazer diferença onde você está. Porque na igreja está cheio de crente, talvez você não faça tanta diferença, mas lá fora tem muita gente que precisa ser avivada. E quem sabe você pode ser o canal de Deus, assim como Ezequiel foi um profeta, assim como Neemias e Esa foi o canal de Deus para restaurar Israel do cativeiro, né? Esses grandes homens na Inglaterra, Zindorf na Alemanha, John Wesley na Inglaterra, Finney nos Estados Unidos, e poderíamos citar vários outros, como Jonas Edwards, Charles Spurgeon, Moody, homens que fizeram diferença na sua geração a partir deles mesmos, não dependeram que alguém falasse com eles, eles tiveram contato direto com o Senhor e levaram isso, né? Então imagina, igual os Moraes, o camarada se vender como escravo. Então ele abre mão de família, de vida social, de liberdade, e ir lá para o meio dos escravos tomar chibatada, mas com o intuito de pregar a palavra de Deus. Isso sim faz diferença no reino de Deus. Então que Deus possa te abençoar, e muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.